Conan, o Bárbaro, número 4, de janeiro de 1971. Foi escrita por Roy Thomas e os desenhos são de Barry Smith. Tochas bruxuelavam na penumbra que envolvia a folia de maio, onde certos habitantes de Aranjo, a cidade dos ladrões de Zamora, celebravam ruidosamente a cada noite. Nas sombras cintilavam lâminas de aço, enquanto risos estridentes de mulheres ecoavam a partir das janelas quebradas e portas escancaradas. Muito acima da cidade, com sua fachada incrustada em joias fungindo sob a luz estelar, erguia-se o resplandecente pináculo que os homens chamavam de a Torre do Elefante. Em um dos antros de Aranjo, a folha retumbava até o teto abaixo, manchado de fumosidade, sob o qual degoladores e canalhas de todas as nações atentavam para as pilheiras indecentes de um rotundo malfeitor. No meio disso tudo, um traficante de escravos gabando-se de sua recente aquisição chama a atenção de Conan ao mencionar uma joia escondida na Torre do Elefante. Você mencionou a Torre do Elefante desde que pisei nas ruas de Aranjo. Já ouvi falar muito nesse lugar. Qual é o grande segredo, Cotiano? O segredo? Ora, até um tolo sabe que lá reside o sumo sacerdote Yara, com a enorme joia que os homens chamam de coração de elefante. O homem zomba do interesse de Conan pela joia impossível de se obter e ganha um murro na face, deixando-o caído no chão. De repente, duas lâminas de aço reluziram, provocando uma alvoroçada correria que apagou a solitária iluminação do recinto. Quando enfim a vela foi reacendida, a multidão e o bárbaro haviam desaparecido nas sombras, mas alguém não teve a mesma sorte. Mais tarde, uma figura em trajes de seda caminhava silenciosamente rumo à fulgurante edificação. Embora a necessidade imperativa de se mover furtivamente entre os arbustos lhe restringisse o campo de visão, uma indescritível onda de terror assolou o jovem bárbaro quando diante dele passou o sacerdote. Na verdade, Conan teria, de certo, empreendido fuga imediata e o mais apavorado regresso à sua inóspita câmara. Conan vai para o jardim misterioso. Sem demora, correu para o abrigo dos arbustos, apenas para tropeçar em uma forma inerte que estava no chão. Enquanto Conan examina o soldado, uma figura sorrateiramente chega por trás e se identifica como Taurus de Nemedia. Conan diz a ele que está em busca de algum meio de roubar a joia de Yara e vai pedir a ajuda do Taurus mesmo. Conan está entrando numa ligação bem perigosa porque ele vai seguir Taurus. E não só isso, ele diz que vai fazer o que Taurus fizer. Eles unem forças com um único objetivo, roubar. Porém, terá que passar por um grande desafio: leões. Sem perder tempo, Taurus começa a atacar os leões. Em seguida, o Nemédio levou à boca um canudo que estava guardado em seu cinturão, soprou vigorosamente, e uma densa nuvem amarela esverdeada extinguiu a chama de 6 mortíferos olhos para sempre. Eles morreram sem emitir qualquer ruído. Que poeira infernal você usou, Taurus? Pó de lótus negro que floresce nas selvas de Kitai, e infelizmente para nós acabei de usar tudo o que eu tinha. Eles usaram todo o pó, só que agora terão problemas, porque surge um novo leão. Foi o próprio instinto selvagem que levou o Conan a girar repentinamente o tronco, pois a morte já se precipitava sobre eles, agora em absoluto silêncio. Essa fera solitária escapou de sua poeira mortal, mas não vai se salvar da minha espada. A despeito de seu juramento, Conan interrompeu momentaneamente a escalada. Estava fascinado, quase enfeitiçado pelo esplendor das pedras preciosas incrustadas na importante e imponente edificação. Os dois ladrões sobem ao topo da torre, porém Taurus tenta deixar Conan para trás, foge por uma porta, mas imediatamente cai morto. Ao ver a cena, Conan fica horrorizado, porém ele tem que seguir. Ele entra cautelosamente na sala e descobre cheia de tesouros, mas também encontra o guardião da sala, uma aranha gigante e venenosa. Quando, mais uma vez, a morte o atacou silenciosamente, Conan só percebeu uma sombra furtiva antes de seu ombro ser atingido por um fluido que ardia como um caldo fervido de fogo infernal.
Uma gigantesca aranha negra com 4 olhos fulgurantes que detonavam malévola inteligência e enormes ferrões dos quais gotejava seu veneno. Sem o menor aviso, o monstro saltou novamente. O brutal impacto arrebentou a espada empunhada pelo cimério, lançando-a para longe de seu alcance. Ele se contorcia para tentar evitar os feixes de uma fétida teia que lhe envolviam o corpo. Enfim, o monstro investiu para o abate. Sem a espada, Conan usou como arma as pedras preciosas e acabou derrotando o monstro. Seguindo, a escadaria terminava em um recinto fechado com portas de marfim, e de seu interior emanava um exótico aroma de incenso. Tomado de tensão, com os olhos alertas e os pelos eriçados como se fosse um lobo fora de seu habitat, o cimério adentrou a câmara. Estava pronto para lutar ou fugir instantaneamente, e então ele vê. Sobre um altar, no centro da câmara, repousava um bizarro ídolo que ostentava um corpo humano, porém esverdeado, e uma cabeça enorme e animalesca de olhos cerrados. O monstro se intitula como Yag-Kosha. Enquanto lágrimas vertiam nos olhos destruídos de visão, Conan vislumbra os grilhões que confinavam a criatura, e de repente seu medo e repulsa dão lugar a uma profunda piedade. O monstro começa a contar sua breve história para Conan. Eu vim para esse mundo há muito tempo, junto com os outros nativos de Yag, o planeta esverdeado que orbita a estrela de uma galáxia imensuravelmente distante do universo. Dotados de poderes, asas e outras denominações, alcançamos velocidades superiores à da luz, nos sigramos para o cosmos. Um dia, enfim, tornei-me o último sobrevivente da minha espécie. Padecendo de solidão, passei a confiar nos habitantes da florestal Kitai, que me envenenaram como se eu fosse divino. Até ser descoberto por Yara, versado em conhecimentos sinistros dos primórdios da raça humana, ele inicialmente prostrou-me aos pés de uma sabedoria, porém com o tempo voltou ao meu poder contra mim mesmo e me subjugou. Como escravo fui confinado nessa torre que por ordem dele eu mesmo ergui em uma única noite. A ferro e fogo foi dominado, assim Yara me manteve vivo nos últimos 300 anos para realizar seus nefandos caprichos. Entretanto, nem todos os meus segredos ancestrais foram arrebatados pelo sacerdote, e minha derradeira dádiva será o feitiço do sangue e da joia. O monstro implora a Conan para matá-lo, e Conan o faz. Conan então leva a gema para Yara adormecida, que é misticamente colhida pela gema. Depois, Conan pode ver Yong-Yoshi totalmente curado e poderoso dentro da gema, se vingar finalmente de seu captor. Descansa em paz, Yag-Kosha, pois eu nunca bati inimigo algum com tanta relutância. Está assumido a cor do sangue. Sem dúvida, tenho de realizar o último desejo de Yag-Kosha. Na penumbra, em meio a vapores de lótus amarelo, Yara repousa com as pupilas dilatadas. Seu rosto ostentava um olhar distante, como se estivesse fixado em golfos e abismos negros, além da compreensão humana. Lembrando um homem às voltas com um pesadelo, Yara apanhou a joia turva. Arregalados olhos dos sacerdotes fixavam nas profundezas da gema, como se ali houvesse algum ou algo capaz de arrebatar sua própria alma. Então, cada vez mais horrorizado com o que via, percebeu que Yara estava encolhendo e se tornando cada vez menor perante seus olhos, para afundar no centro da joia. Neste momento, um estarrecido Conan vislumbrou Yara no coração caminho da grande joia, e repentinamente sobre ele se precipitou uma esplendorosa figura alada, Yag-Kosha. Ali eles vão se encontrar e tirar suas diferenças. Em seguida, a gema desapareceu, feito uma bolha estourada, projetando no ar uma míriade de lampejos multicoloridos, deixando Conan de mãos vazias. E tão logo a torre estremeceu, Conan disparou escadaria abaixo. Na câmara inferior, descobriu que os soldados estavam todos mortos, de certo vitimados por magia, e encontrou escancarada uma porta prateada que refletia os primeiros fachos da aurora. Finalmente, a salvo no jardim, o cimério chegou a se assustar, qual um homem que desperta de um pesadelo, quando sentiu na pele a carícia da brisa matutina. Conan olhou para sua retaguarda, a tempo de ver a edificação trepidando violentamente, enquanto seu topo incrustado de joias cintilava em meio ao alvorecer escarlate, e a torre do elefante desmoronou em fragmentos reluzentes.